Amigo oculto, Lara é amigo inimigo. Brincadeira de Krishna ali. Aqui foi. Da continuidade, aqui a leitura do Srimad Bhagavatam hoje para o... Você não quer ficar para Prabhupada? Eu vou fechar o altar. Acho que é melhor o seu... porque então vamos inverter. Vamos virar aqui para Prabhupada. Porque o altar vai ser... Melhor ainda, vamos ver Prabhupada aqui, ó. Peraí. Porque hoje o dia é também de organização pessoal, então... Segunda-feira. E aí... Não, eu coloco... Já coloquei essa cadeira pro senhor aqui, ó. Mais, né? Mais uma ajeitadinha aqui, peraí. Aqui com Prabhupada. Tá certo? E aqui com Prabhupada também. Ah, lá Prabhupada, agora ficou bom. Cadê a tinta? Subiu? Não sei. Eu ia cantar mais um pouquinho. Pega ali a meridanga. Deixa eu ver a meridanga, olha lá. Certo, cantar um pouco, né? Jaurada, né? É. A gente Carta, se inspira, né? É. Ah, é. Né? É. Jaurada Madhava Jabihari Jaurada Madhava Jabihari Gopijana Vallabha Sirivaradari Gopijana Vallabha Sirivaradari Yashodanandana Rajajanarandana Yamuna Tira Danachari Yamuna Tira Danachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Shukuranitai, Jaya Guranitai, 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 Jaya Guranitai, Jaya Guranitai, Jaya Guranitai, Jaya Guranitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shri Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Krishna. Dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Hoje essa live está sendo especialmente feita para o Rio de Janeiro. Então, cedida especialmente para Vyoma Prabhu, que facilita esse serviço, esse trabalho. Então, estamos lendo do canto 3, capítulo 27. Hoje o verso é o verso 24. Ok? Vocês podem confirmar aí, mas é isso aí, é o verso 24, né? Acho que ontem foi o 23, hoje é o 24. Então, o tema é compreendendo a natureza material. Ok? Então, fazer reverência ao Bhagavata. Narayana Namaskritya Narachaiva Narottama Devim Sarasvatim Vyasam Tato Dhyayana Dirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então eu vou ler o verso sozinho. Bhokta Bhoga Parityakta Drista Dosha Chanitya Shaha Neshwarasya Shubham Date Swe Mahimni Statasya Cha. E mais uma vez. Bhokta Bhoga Parityakta Drista Dosha Chanitya Shaha Neshwarasya Subandate Swe Mahimni Istitasya Cha. Então, Bhokta, desfrutado, Bhoga, desfrute, Parityakta, abandonado, Drista, descoberto, Dosha, erro, Cha, Nityasha, sempre, Na, não, Svarasya, da independência, Ashubha, dano, Date, ela inflige, Sue, Mahimni, em sua própria glória, Istitasya, situada, Cha, Então a tradução é o seguinte, eu vou ler sozinho. Descobrindo o erro de seu desejo de assenhorar-se da natureza material e abandonando-o por este motivo, a entidade viva torna-se independente e situa-se em sua própria glória. Então, o significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, já. Como a entidade viva não é realmente o desfrutador dos recursos materiais, sua tentativa de assenhorar-se da natureza material, em última análise, frustra-se. Como resultado da frustração, ela deseja mais poder que a entidade viva comum, e deste modo trata de fundir-se na existência do desfrutador supremo. Dessa maneira, ela desenvolve um plano que lhe proporcione um desfrute maior. Alguém que está realmente situado em serviço devocional está em sua posição independente. Os homens menos inteligentes não podem entender a posição do servo eterno do Senhor, porque se usa a palavra servo, eles ficam confusos, não conseguem entender que esta espécie de servidão não é como a servidão deste mundo material. Ser servo do Senhor é a posição mais elevada. Quem puder entender isto
e puder reviver assim sua natureza original de servidão eterna ao Senhor, permanecerá plenamente independente. A entidade viva perde sua independência devido ao contato com a matéria. No campo espiritual, ela tem plena independência e por isso não há possibilidade de tornar-se dependente dos três modos da natureza material. Esta posição é atingida por um devoto, que, portanto, abandona a tendência do gozo material após descobrir seu erro. Interessante isso, né? Após descobrir seu erro. A diferença entre o devoto e o impersonalista é que o impersonalista tenta ser uno com o Supremo para poder desfrutar sem obstáculos, ao passo que o devoto abandona toda a mentalidade de desfrute e ocupa-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. É esta sua gloriosa posição constitucional, que é o verso, né? Perguntando qual a posição, qual é a gloriosa, né? Comenta aqui o verso, descobrindo o erro de seu desejo de assenhorar-se da natureza material e abandonando por este motivo, a entidade viva torna-se independente e situa-se em sua própria glória, né? Então, é esta a sua gloriosa posição constitucional. Prabhupada comenta no significado. Então, ele é Ishvara, plenamente independente. O verdadeiro Ishvara, ou Ishvara Parama, o Supremo Ishvara, ou o Supremo Independente é Krishna. A entidade viva é Ishvara somente quando se dedica ao serviço do Senhor. Em outras palavras, o prazer transcendental derivado do Senhor amoroso ao Senhor. Em outras palavras, o prazer transcendental derivado do Senhor amoroso ao Senhor é a verdadeira independência. Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshumilitanjana Tasmai Shigurave Namaha. Pega uma cadeira para você. Namos Peshtav Tarish Matrida Nana Goswami Temne. Namos Peshtav Tarish Bhaktivedanta Swami Temne. Então, Bhukta Boga Parityakta Drishta Dosha. Tá? Nireshwayashubandate Swemahimni Stitasya Cha, né? Então, descobrindo o erro de seu desejo de assenhorar-se da natureza material e abandonando por este motivo, a entidade viva torna-se independente e situa-se em sua própria glória. Só nessa situação, né? Quando ele se torna, quando é que a pessoa, quando é que o devoto torna-se autônomo, né? Quando ele está completamente, né, preso ao serviço devocional. É como fala, né? Ele não vê mais, né? Não vê mais nem. Por isso que tem um verso que explica, né? Dukeshu anudvigna manaha dukkha, né? Aquele que não está preso em meio às misérias, né? Agora, como se livrar em meio das misérias, né? Recentemente a gente teve um ciclone aí, né? Então essas adidaivicas, as perturbações que ocorrem devido aos distúrbios da natureza. Como a gente vai se livrar disso? Como podemos? A gente pode até se livrar da miséria, por exemplo, tem um frio, né? Você perguntou, não foi? Quando estava vindo de Recife, estava muito frio, né? Aí eu falei, bom, parece que essa semana esse dia vai começar um pouquinho de frio. E aí você veio. Então o que a gente pode é minimizar o sofrimento, né? Porque esse mundo é um mundo chamado Dukkhalayana Shashvatam.
Padam, padam, Hinatasham. Quer dizer, é um perigo a cada passo. O que a gente pode, por isso que a gente não pode achar, como aqui está se falando, né? Descobrindo o erro do seu desejo. Outra pergunta, como a gente vai poder parar de desejar, né? Separadamente de Krishna? Né? O que é interessante é que essa questão agora do verso 24, né? Que quando o devoto se situa e ele pode assim mitigar, né? Por causa da ocupação no serviço devocional, ele pode ficar alheio, né? Em meio a esse, como fala, em meio às misérias causadas pelos distúrbios da natureza ou pelo distúrbio causado por outras entidades vivas. Então, quais são os 3 tipos de misérias? Causado pelo semideus, se chama como, tecnicamente, chama como? Da natureza. Da natureza, as três misérias. A de Daiva, que deveria cometido os deveres dos semideuses, não é assim? Deva, a de Deva, a de Daiva, Klesha, você falou? Báltica. A de Báltica, que significa o quê? O convívio com outras pessoas, entidades vivas, que vai desde como eu falei, o convívio, né? Que é muito difícil nessa era. Né? Haja visto que os maiores problemas nessa era de Kali são os distúrbios, né? Causados pela própria mente, né? A pergunta de Parikshit Maharaj Shukadeva Goswami, né? Ele fala, né? Como eu posso me livrar dessas misérias, né? Que ocorrem, que acontecem em Kali Yuga, né? E Shukadeva Goswami foi falando, né? A única ocupação, rei, para que você torne-se consciência de Krishna é aquele serviço que você ocupa, né? Transcendentalmente para o prazer do Senhor Krishna. Mas para que isso seja verdade, isso tem que ser feito de forma imotivada. E como livrar-se, né? De fazer uma apresentação, né? E não ficar pegado, sei lá, algum evento, participar, e não ficar pegado no resultado, né? De que vai receber um cachê, não é assim? Um artista vai, mas pô, não tem cachê nenhum. Só em Bhakti, né? Só em Bhakti você faz de forma pura, né? É tão verdade que quando você torna-se, você faz uma colação, né, de grau, né? E ali você promete, mesmo se você é um médico, se você presta serviço também à comunidade, assim, nas dificuldades, que as pessoas sejam. Então você tem que ser caridoso em prestar às pessoas que têm dificuldade, né? Então isso é a condição que se dá. Mas não é que ele vai ficar fazendo trabalho e não vai ter nada, como assim? Então é muito difícil, né? Você ficar livre do desejo separado de não querer nada em troca, né? Então o distúrbio do convívio com outras pessoas, a de Báltica, né? E depois os distúrbios causados pela mente, né? Que são adiátmica klesha, né? Aí essa é a pior, né? Por isso que Shukadeva respondeu, né? Savai Punsam Parodharmo Atobhaktiya Doksaje Haitukiya Pratihata Jatma Suprasidati. Ó rei, para que haja plena satisfação do eu, é necessário que você esteja imotivadamente e ininterruptamente, né? Para que haja plena satisfação. Mas para que isso seja uma verdade, ó rei, a ocupação para toda a humanidade, não só para você que está prestes a morrer, né? Porque ele ia morrer em 7 dias, a história de Parikshit, mas eu e todos nós, é que nós devemos ocupar no transcendental serviço amoroso, né? Na plataforma de Niskama Karma, né? Porque todos nós estamos na plataforma de Sakama Bhakti, Sakama, né? A gente está preso nesse redemoinho da matéria, porque tudo que fazemos, estamos com a propenso a querer desfrutar.
Então, para que isso seja uma verdade axiomática, isso tem que ser feito de forma imotivada e ininterrupta. Agora, como é que se alcança o estágio desses grandes Mahatmas? Né? Tornando-se um Krishna Bhakta. Né? São 4 tipos de devotos. Fala aí, Cleo. 4 tipos de devotos que se rendem a Krishna. O que deseja conhecimento. O que deseja conhecimento, que é o Gyani. O Bhakta, o Cleo já é das antigas, né? Ele, o que está buscando conhecimento, esse é o Gyana. Depois tem o que está sofrendo, né? É o Artha. Depois tem aquele que está buscando riquezas, é o Artarti. E tem o curioso, né? São 4 tipos de devoto, né? Que se rendem a Krishna. Então, esse chama-se Jigyasa, né? Artha, Artarti, Jigyasa e Gyani. Então, eu pelo menos me encontro nesses 4 tipos de devotos. Estou tentando aqui seguir os princípios para poder me manter no eu, né, na consciência, né, sem se deixar se perturbar do Keshu a Nudvigna Manaha, as investidas das mentes que pensa, deseja e sente, né, sem se deixar em meio às 3 misérias, não se deixar se perturbar, como eu falei, né, ficar completamente alheio. Anudvigna Sukeshu, Sukha significa felicidade, Sukeshu Vigata Spriha, né? Vigata Spriha significa livre de em meio à felicidade, né? Quando o cachê está sendo dado de forma profusa, né? Aí você toca pra caramba, aí você faz um serviço, né, assim? Você joga, né? Está num clube de futebol, não é assim? Aí você vai dar seu tudo, né? Porque você está ganhando, está sendo motivado, né? O cara não está ganhando nada na 2ª divisão, não é assim, Cleo? Mas aí vai para a primeira, o cara vai tentar mostrar o máximo de serviço, né? Entendeu? Não é? Agora, mesmo na vida acadêmica, as pessoas realizam, né, isso, né? Quando tem a natureza de ser futebolista, de ser médico. Porque quando você chega numa estabilidade, por exemplo, tem muitas pessoas que já têm uma certa fortuna, né, assim, com a atividade, com a profissão, que poderia parar, né, assim, com a profissão, mesmo como jogador, já tem toda a grana, tem tudo, mas mesmo assim ele dedica porque é a natureza dele. O cara já está podre de rico, né, entendeu? Às vezes como... É uma comparação, porque você usa a palavra negativa, né, de estar podre, né? Entendeu? Mas é uma, né, fala uma dualidade, mas dizendo que você já está abastado, tem o suficiente, né? Como um jogador, mesmo um músico, mas mesmo assim ele sente vontade de compor, ele sente vontade, porque essa é a natureza dele. Ele não está mais compondo, ele já sabe que onde for, né, vai ter muito dinheiro. Então ele faz até show, até beneficente, aberto, né? Ele toca abertamente, né, para as pessoas. Ele já tem, né? Ou então coloca um valor bem irrisório, né? Porque ele já tem uma satisfação plena, né, do que ele já absorve, né? Então essa palavra Sukeshu Vigata Spriha, Vitaraga Baya Kruda, Vita, apegos, Raga, né? Vitaraga, Baya, medos, né? Ira, ele está livre de ira, de Kruda, né? Por isso que a pergunta de Krishna, de Arjuna, quando pergunta a Krishna, o que impele é o homem, né, agir contra a sua própria vontade, né, quando estão quase que impelidos a agir, né? E Krishna fala que o inimigo é a luxúria, né? Temos que detectar esse inimigo que tudo devora, né? Que tudo acaba. Em contato com o modo da paixão, né? Raga, que é Vitaraga, né? Que é também conhecido como a paixão, né? Vitaraga Baya Kruda, Stita de Muni, tornando-se consciente de Krishna. Então, só quem pode livrar-se é quem
entende, né? Quem serve, quem pratica o serviço devocional. Então, o que impele o homem, né? Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samud Bhava, Mahashana, Mahapatma. A raiz do pecado é o inimigo que tudo devora. E esse inimigo está detectado em quê? Na forma da vaidade, na forma da luxúria. Então se livre, né? Porque é o desejo de desfrutar, aí vem Krodha, vem ira. O verso Vitaraga Baya Krodha Sthita Muni, que um verdadeiro Dira Sthita Muni, ele não se deixa se perturbar. Em meio às misérias, mesmo em meio às felicidades, ele não se deixa, né? Pelo ganho, nem perda, nem felicidade, nem tristeza. Então esse é o estágio de um Vaishnava, que reconhece Krishna como o verdadeiro desfrutador de tudo, porque ele é o verdadeiro Bhukta. Aí sim, aí ele pode desfrutar, né? E Krishna divide com ele, não é que Krishna pega toda a praçada, ou o que foi, dá para ele, não, Krishna devolve para seu devoto, assim como ele fez, né? Devolveu toda a fama. Krishna já era famoso, né? Já tem toda a fama, poder, fama, beleza, conhecimento e riqueza, mas ele transferiu, fazendo isso para Arjuna, levando Arjuna como Paratacharya, levando no campo de batalha, para que Arjuna se tornasse famoso, né? Mesmo na hora para ele tornar famoso mesmo, Krishna, ele assim não fez. Agora, Arjuna, agora você mesmo declara que se todo mundo estiver unido nesse mesmo pensamento, tudo que deres, tudo que fizeres, tudo que fazendo como uma oferenda a mim, né? Eu vou ser o pronto Salvador. Então agora declare audaciosamente para todos que o meu devoto nunca perece. Arjuna por algum momento falou, mas Krishna, mas você é muito mais famoso do que eu, como é que eu vou fazer? Não, fale você, né? Kauteya Pratyani, Nebhakta Pranashati. Quer dizer, meu devoto nunca perece, mas temos que estar nessa plataforma de devoto, né? Os votos. Então ela parte de uma pergunta, eu até notei aqui, né? A pergunta de mãe de Varruti. Esse verso aqui, esse verso 24, descobrindo o erro de seu desejo, né? Como Arjuna pergunta, qual é o meu defeito? Como eu posso me livrar? E Krishna fala, né? Bahushaka Vedantaccha Buddhayo Avavasayana, se ocupando com a inteligência verdadeira. Quando você se coloca a sua inteligência, né? Não se deixando levar mais por nenhuma fama, beleza, por nenhum aspecto externo, aí você torna-se livre de todos os resultados de ganho, né? E perdas. Então a pergunta é, mãe de Varruti pergunta, né? Meu querido Brahmana, que é o próprio filho, né? O senhor Kapila Deva, a história, é a continuação do terceiro canto, aqui compreendendo a natureza material. De manhã a gente está vendo aqui o capítulo, a lamentação de mãe de Varruti, né? Então ela pergunta, já perguntando ao filho, né? Que agora está instruindo ela, né? Porque é dito que na cultura védica a menina, a mulher está sempre sendo assistida pelos pais, que é seu guru original, né? Depois é assistida pelo esposo e depois ela é assistida pelo filho mais velho. Então aqui já é uma continuação do que a gente está vendo de manhã. Então ela pergunta, né? Caso a natureza material alguma vez dá alívio, Siguranitai Kijai, dá alívio à alma espiritual, uma vez que uma é atraída pela outra eternamente, como é possível a separação? É Daivihe Shagunamai. Como a gente saber o que é Maya e o que é Krishna? Essa é a pergunta de mãe de Varruti ao filho dela. Ó Brahmana, ela está se referindo ao filho, né? Caso a natureza material alguma vez dá alívio à alma espiritual, uma vez que uma é atraída pela outra eternamente, Krishna fala da Mamamaya Durataya. Essa minha energia é muito difícil de transpor, Arjuna, né? Muito difícil.
Porque identificado como Purusha, né? Embora somos femininos, somos Prakriti. Krishna é o único Purusha, Mahapurusha. Nós somos Prakriti, fazemos parte dessa natureza. Fomos fecundados, né, como a Prakriti, pelo Purusha, Mahapurusha. Então, por isso que Krishna fala Prakriti, Prakriti Kriya Manani Guna Karma. Devido ao Guna e às suas atividades passadas, os modos, você se acha a causa de suas ações, né? Olha como eu componho, né? Olha como eu trabalho bem, olha como eu visto muito bem, Krishna, olha como eu executo trabalhos excelentes, né? Mas isso é falso ego. Até porque todo o serviço que nós estamos fazendo é para a satisfação dele, de Krishna, reconhecido como Bhaktaran Jagya está passando de todas as penitências, de todas as austeridades, de todo o desfrute, é o Senhor Krishna que tem que ser desfrutar. Caso a gente queira obter a paz, né? Aí a pergunta é como viver vida espiritual e sem paz? A mente completamente perturbada, isso aqui, dívida aquela coisa ali, tal problema, pensão com isso, com aquilo, os filhos, né? A gente tem que ter cuidado, realmente, temos que cuidar da família, mas quando a gente coloca isso como uma perturbação que está parando, né? O cuidado com o cachorro, meu Deus do céu, a ração, não dei ração, é importante? É uma entidade viva que depende de você. E você não pode negligenciar, mas quando isso passa, como aconteceu com o rei Bharata, né? Que já estava num estágio altamente elevado, mas ele estava preocupado com o viadinho, né? Que ele viu parir ali na hora um filho de um viadinho, que com medo, fugindo de uma perseguição de um lobo, né? Essa corça, ela cai ali, para e dá um filhotezinho. A mãe morre e ele fica ali. E o rei Bharata, passando ali naquela hora, imagina, em alto conhecimento, auto-realização, se sente afeiçoado ali. É compaixão, né? Mas aí ele pega ali e passa a negligenciar devido ao apego exacerbado àquela costa. E aí o que acontece? Na hora da morte, pensando que é o estado de consciência que você abandona o corpo, ali impreterivelmente você ocupa o outro corpo. E aí ele nasce como um viadinho, né? Então quando isso passa a exercer uma função maior e você perde, né? Entender que Krishna é o verdadeiro desfrutador, Jagyata Pasya, todo sacrifício, todas as austeridades, né? Suridan Sarvadehina, ele é o bem-querente de todas as entidades vivas, né? Ninguém é mais protetor, né? Desse Suridan Sarvadehina, de todos os corporificados, né? Então, Gyatoman Chantiri Chantiri, né? Esse verso, às vezes eu confundo as últimas palavras, mas é Bhaktaran Jagyata Passan Sarvaloka Mahrevaram Suridan Sarvadehinam Gyatoman Chantiri, pode obter a paz. Então ela pergunta, né? No verso 17, estamos nos versos 24, ela pergunta como, caso a natureza material alguma vez dá alívio à alma espiritual, uma vez que é atraída pela outra eternamente, como é possível a separação? Né? Levando em consideração que Jnana, quem tem conhecimento do seu conhecimento, como eu estava falando de manhã, qual o problema de você usar para Krishna? Se você é um médico, um engenheiro, um músico, o problema está quando você se assenhora para o seu bel prazer. Por isso que o verso fala, confundido, alma confusa, se acha a causa de suas ações. Quando na verdade está levando a cabo pela natureza, sendo levado pela natureza dos modos, guna e karma, né? E ainda mais somado ao que? Arrankara vimudatma kartanti manyate, quer dizer, ainda unido pelo karma, né? Pelo arrankara. E arrankara significa o quê? Você sabe? Falso ego. Arrankara. Já ouviu falar, né? Esse termo, né?
devido ao arrancara, o falso ego. Então, aí a resposta que eu posso dizer que o seu Kapila vai dar é justamente essa, né? Via Vyasayatmika Buddhi Keha Kurunanda. Se coloque em transcendência. Krishna também fala para Arjuna. Nistraiguna Bhavajuna, ó Arjuna, se lamentando, isso não é digno de pesar. Você está, né, falando palavras sábias, você só está se lamentando, né, da matéria e do espírito, né, pelos mortos. Saiba que um verdadeiro sábio não se deixa, como eu falei, do Quechua no digna manha, não se deixa se perturbar em meio às misérias, 3 misérias, a de átmica, a de dásica e a de báltica, e também não se regozija quando há felicidade, né? Quando tudo está sendo fluido, né? Quando as contas está tudo paga, né? Assim? Não é assim? Não, ele não se deixa se perturbar, mesmo em meio à felicidade. Então ele fala, Nistraiguna Bhavajuna, Juna, se situe em Vishuddha Sattva, não só em bondade, nesse prazer, né, de estar fazendo caridade, né, de estar sendo, né, de estar instruindo, dando instrução, mesmo como acadêmico, como professor, né, mas também se não houver remuneração, está fora de cogitação o professor ir na universidade e não ser remunerado, né? Entendeu? Mas o devoto faz isso. O devoto vem para o templo, ocupa-se em serviço arraito que é para Tiyata, sem querer nada em troca, ou pelo menos atingir nesse estágio mais sutil da renúncia, porque Jnana ou conhecimento, né, não importa, não é que ela renúncia, vairagya, não é quer dizer que você vai deixar de ter uma boa casa, um bom violão, né, para tirar um bom som, comprar uma coisa mais cara, com melhor qualidade. Renúncia não é deixar de possuir as coisas, né? Renúncia é fazer um bom uso. Essa é a verdadeira renúncia. Se você tem uma casa agradável que você pode pregar, né, então você usa a casa para Krishna. Se você tem um bom celular, você faz as lives para Krishna. Se você tem um corpo saudável, né? Inclusive temos que cuidar do corpo, cuidar da saúde, preocupada, né? Porque como você com o corpo doente, como é que você vai servir a Krishna? Por isso que ele não pode negligenciar, né? Mesmo a saúde, o corpo, porque o corpo, como se fala, é o espírito, né? Então, Vivasayatmika Buddhi, a inteligência daqueles que estão fixos, ele é Ekeha Kurunandana, né? É fixo. Pode acontecer, ocorra o que for, pode vir um ciclone, pode derrubar tudo, mas eu não vou parar do meu serviço por causa dos aspectos externos, que é o problema dive, né? A gente parou, parece que só parou uns 2 dias, não foi visto você ter programação aqui? Só teve 2 dias que parou devido ao ciclone, parou de ter programa. Ficamos 2 dias sem programa, foi isso? Foi, porque estava sem internet, né? Sem internet, mas ninguém parou, ninguém foi para casa, ninguém foi, não vou mais continuar com essa miséria causada pelo distúrbio natural, então, mas todo mundo continuou. Então isso é inteligência de primeira classe. E vai ser que é Kurunanda, fixo Eka em Krishna. Ao passo que aqueles que estão presos, né? Nesse desfrute separado, quando vem uma força maior, do distúrbio, uma exigência maior, o cara pula fora, sai fora, né? Então nós temos que estar determinados, né? Ou aqueles que estão colocando Krishna, né? Adora Krishna, adora outro semideus, adora Shiva, cada um tem sua importância, tem. Seu Shiva tem sua importância, seu Brahma tem, né? Ganesha tem sua função, seu Buda, os Dashavata, tem tudo. Mas Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é o beneficiário último, ele é o provedor de tudo, né? Ele que mantém, suste, cria, né? Através de suas expansões, ou Swansha Kala, ou Kala, ou Swansha,
sua expansão direta ou indireta. Por isso que Krishna, né, ele é o proprietário de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. Os sábios, Vivasayat Pika Buddhi, os sábios que reconhecem isso, me adoram com todo o seu coração. Né? Conecta com o meu coração. Isso é Buddhi Yoga, isso é inteligência de primeira classe, isso é Bhakti Yoga. Não é assim? Quando ele explica esse verso, Aham Sarvasya Prabhavo Savam Paravartate Timatva Bhajantiman Buddha Bhava Samavitaha. Né? E aí, eu fiz aqui uma análise nessa pergunta do verso 17, porque Prabhupada, nesse comentário do verso 17, ele fala que essa mentalidade, uma questão, passa por uma dubiedade que parece como os nihilistas, né? Do material e espiritual, né? Que torna diferente, o que faz transcender, né? Uma vez que uma é atraída pela outra. Essas duas energias, né? Então, entre a energia espiritual com a energia material. Né? Porque não existe nada material. Tudo pode ser utilizado como uma energia para Krishna. O que torna-se material? Né? Prabhupada dá o exemplo do empirista, né? Os Siddhi-bhuktis, que estão apegados, especulação filosófica. Então ele fala aqui, Prabhupada comenta que a pergunta é como os nihilistas, né? Que a pergunta de Mãe Devahuti compara esse nihilismo. E como é que o niilista pensa? Né? Por exemplo, o oleiro, você conhece lá em Caruaru, né? O oleiro, né? Que é o oleiro lá, o mestre Vitalino, né? Né? O que é que ele faz? Né? Ele faz tijolo, né? Através da olaria, né? Assim, ou de sua criação. Né? Mas os impersonalistas, eles pensam mais ou menos assim, né? Eles não aceitam toda a força motriz que está por trás de toda essa energia da criação, eles não aceitam o Criador. Né? Então, o que é que o oleiro faz? Ele faz vários potes, né, assim? Ele usa até mesmo a energia elétrica, né? Ou mesmo a energia motriz da própria mão, né? Para fazer diferentes moldes. Né? Ele faz tigela, faz pote, faz barro, faz copo. Né? Entendeu? Mas se perguntar a ele fala, esses potes foi criado minha criação, são da minha criação, essa pintura, esse serviço. Tá, mas quem foi que forneceu a matéria-prima? A natureza deu. Sim, mas quem está por trás da natureza? Aí eles não aceitam. Né? Eles não aceitam que por trás da natureza, né, os elementos terra, água, fogo, ar, éter, inclusive é o estudo analítico da matéria deixada pelo senhor Kapila Deva, que é agora quem está respondendo a Mãe Devahuti, a sua própria mãe, respondendo essa, né, inclusive essa pergunta que é bem filosófica, né? Caso a natureza material alguma vez dá alívio à alma espiritual, uma vez que uma é atraída pela outra, né? O que é Maya e o que é espiritual, né? Então isso é muito filosófico, né? Então o oleiro, né? Então ele faz essa energia, faz pote, mas ele acha que ele é a causa de seu serviço. Não reconhece quem está dando, fornecendo a matéria. Então ele não reconhece, né? Então só numa plataforma de rendição, rendida, né? Entendendo o Krishna como verdadeiro desfrutador, ou se ocupando, né? Bhakti-amam Bidyaranti, ou Sarvadharma Parityaja, né? Não se pode ocupar esse serviço devocional de forma de, né? Servindo dois senhores, como fala, né? Não dá para servir dois senhores. Você serve Krishna ou você serve a energia material. Bhakti-amam Bidyaranti Abhachasmin Tattvataha Tattvaman Tattvato Gyatva Vishate Tadanantana. Nessa compreensão de Bhakti, nessa compreensão de utilizar tudo em serviço a Krishna, né? Aí Vishate Tadanantana, que não é a compreensão dos Bhakti Yogas, né? Vishate, entrar no serviço, entrar em Krishna, não é como os impersonalistas
os Mayavadis pensam. É entrar na vibe de Krishna, no humor de Krishna, né? Tá se cantando, então você entra no humor. Ontem você foi, né, tocar conosco, né? Né? Entrou no humor, né? Talvez não, quando foi a última vez que você tocou surdo, né? Tocou faz tempo, né? Mas você entrou no humor, é o que, Buda, né? É que a gente toca na Paulista, a gente canta com os instrumentos, canta em ritmo de samba yoga, né? Porque aumenta o volume, até porque tem um monte de gente tocando com som eletrônico, né? E a gente chega com miridanga, com harmônio, não faz. Mas você pegou o surdo, né, assim, que pode ser utilizado para outra maneira, de outro desfrute, mas você usou o som para desfrutar do Mahamantra Hare Krishna, para quê? E para cima de tudo que as pessoas se beneficiem, né? Sejam beneficiados. Então, Bhakti Amabhjanati Avachasmin Tatuataha, para que isso seja uma verdade, isso tem que ser feito de forma ininterrupta, imotivada, para que haja plena satisfação do eu. Ontem era um dia típico que, né, se a Vishnu não tivesse tão determinada como ela já vem se determinando, né? Mas eu já vi uma mesma situação aqui, em que a chuva, né, no final de ano desse eu já vi todo mundo esmorecendo para boa, a gente não vai, está chovendo. Aí eu falei com ela falou assim, porque ontem era um dia típico para a gente não sair na rua, calor exacerbado, um calor meio-dia, calor insuportável, mas ela estava lá firme, vamos lá. Mas não foi assim há 2 anos, não foi assim que eu encontrei ela há 2 anos, há 3 anos atrás. Você vê como isso vai provando. Mas de sexta-feira, né? Quando o Govinda também enchia, Prabhupada, mas lógico. Fiz aqui no final do ano, eu fiquei todo mundo tentando, gente, vai parar, a gente vai ali, vai o Réveillon. Era novo, não era no outro dia. Não sei, foi um domingo que a gente ia, não, foi à noite. Acho que foi à noite, acho que foi num Réveillon desses. E aí a gente parou, foi, mas chovendo, aí ela falou, realmente está muito forte. E aí eu falei, não, vamos parar, vamos voltar. Ela mesma falou, mas quando estiar, aí a gente vai de novo com o pessoal e quem quiser ir vai. Né? E a gente fez, muitos desistiram, né? Não foram, porque não ia levar chuva, ia pegar gripe. Então essa é a determinação vivassayatmika, determinação pela inteligência. Krishna vai dar um jeito de que eu possa me ocupar. Mas quem desiste, então perdeu, né? Perdeu da mente. Então, esse é o estágio de Brahma Bhuta, né? Brahma Bhuta, quando você está livre dos, como fala assim, Brahma Bhuta Prasatma, né? Nashochati Nakankshati, Samasarveshu Bhuteshu. Quando você vê tudo de forma igualitária, né? Você vê tudo, beleza, tristeza, felicidade, dualidade, quando você vê de forma igual, quando você não se deixa afetar, né? Como você, aí é que você transcendeu o estágio da natureza material. Tá ruim, né? Mas eu tenho que sair e fazer a santa. Né? Tá chovendo, mas temos que sair à rua. Está chovendo, como vamos fazer o resultado? O resultado não é meu, o resultado não vai ser nosso, o resultado vai ser de Krishna. Krishna só quer ver a determinação resoluta, né? Então, Bahushaka Vyanantacha Budayo Avavasaina. A determinação resoluta não ocorre naquele que a mente está presa nas dualidades, mas está presa a verdadeira inteligência Vivasayatmika Buddhi, Ekera Kurunandana. Se está preso, então tudo vai ser, né? Tudo vai ser, Krishna vai manifestar, tudo vai ser algo de prazer, né? Krishna vai nos ajudar, não é? Então, essa é a verdadeira compreensão, né? Da resposta que o Senhor Kapila Deva está dando à sua mãe, né?
aquele que está rendido, né? Para mim, eu vou manter tudo, né? Dar o que falta, preservar o que tem e dar o que falta. O que está faltando para a gente é inteligência para usar tudo em consciência de Krishna. E Prabhupada falava qual a dificuldade. Embora seja um oceano de lamentações, de misérias, né? E o chá sabiaka losminho ge janaha. A alma nesse mundo, né, nasce, jana, as entidades vivas, nessa era de Kali, são perturbadas. Prabhupada sabiaka losminho ge janaha, manda sumanda, sempre com problemas psicológicos, que é a maior, essa era que é a maior, né, psicológico, depressão. O Bodana Prabhupada Vyoma está mandando mensagem, será que tem alguma coisa aí? Jai Prabhupada Vyoma, Hare Krishna, bom dia. Acho que tem um comentário, né? Para ler, ele quer que eu leia o comentário. Ele não está vendo os comentários. Vou falar para ele agora, Prabhupada Vyoma. Eu também não tô vendo ainda os comentários para Vyoma. Ele está aqui antenado, Prabhupada Vyoma. Ó, gente aqui, ó, direto aqui do celular, ó, Prabhupada Vyoma aqui, ó. Vamos ver. Quem tem o comentário aqui é do Fernando Araújo. O seu Thakura viveu... O seu Thakura, eu tenho vários Thakuras, né? Thakur. Hoje é o desaparecimento de Bhaktisiddhanta Thakur, que é o filho de Bhaktivinoda. Passou dos 100 anos. Na foto dele, no altar, ele está usando óculos de grau. Então não é que nem aqueles gurus viveram séculos atrás. Eu não entendi isso aqui. Eu acho que querendo dizer que ele tinha óculos, não era? Deixa eu ver, senhor. Bhaktisiddhanta? Eu acho que querendo dizer que ele estava usando óculos para poder fazer isso. Ele usava nessa parte, né? Porque estava falando da renúncia, eu acho que é isso. Tá certo. Mas vamos ver aqui a pergunta do Paraviano. O que significa Nirvishesha Shunyavadi? Puxa para o senhor, é mais fácil do que o senhor ficar incluindo. Porque essa cadeira, se o senhor incluindo para frente, ela vem para frente, viu? É o que chama de Shunyavadi, o que a gente acabou de falar, né? A pergunta em meio, a pergunta do verso 17, Prabhupada faz um comentário. Vou pegar aqui vou voltar aqui para o verso 17, que mostra esse niilismo, que é justamente livre, né? Desse niilismo, desse impersonalismo, Shunyavadi, né? Que são os Mayavadi, os impersonalistas. Por isso que eu estava querendo concluir o verso para Vyoma. Vishateta Anantaram, quer dizer, eles veem, os Mayavadis, eles veem como sendo, como entrar, né? Entrar na unidade de Krishna. Mas não é assim, porque a primeira premissa desse verso é devocional, mas eles compreendem os Mayavadis, né, como Shunyavadi, né, que está no pranama de Prabhupada. Prabhupada veio livre para acabar essa mentalidade, né, pessoal, dos niilistas, né? Não sei se responde, se você quiser completar mais alguma coisa para Vyoma Prabhu, né? Mas aqui o verso 17, o corpo estão combinados, podemos compreender que existe vida. Porém, ao se separarem, não há existência manifesta do corpo nem da alma. Esta pergunta feita por mãe Devahuti, a Kapila Deva, é mais ou menos motivada pela filosofia do niilismo. Os niilistas dizem que a consciência é produto de uma combinação de elementos materiais e que assim que a consciência parte, a combinação material se dissolve e por isso, em última análise, não há nada além do vazio, né? Então foi o comentário. Inclusive eu peguei essa questão do verso 17 para concluir aqui esse verso do 24, tá? Inclusive a gente pode concluir aqui, não é? Que é tão somente age no serviço devocional que pode, né, quando ele fala, né, indiviso, né, sem divisão, que alguém pode me conhecer. Eu, como verdadeiro Bhuktaran, desfrutador de toda a tapácia, todas as austeridades, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim, né?
lá, caímos aqui. Se você quiser explicar mais diretamente para Vyoma o que significa no pranama de Prabhupada, né? Tá livre, você pode explicar, né? Prabhupada vem Mon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutanishimati Bhakti Vedanta Swamiti Namne. Namastê Guru, Namastê Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, né? Prabhupada vem para acabar esse niilismo, né? Ele veio para o mundo ocidental para acabar com esse niilismo. Mas se você quiser completar mais aí, né? Eu explicar, eu posso ler aqui para o pessoal aqui na audiência. Ok? Não sei se eu respondi. Bhaktisiddhanta Sarasvati também. Eu comentei hoje de manhã sobre Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta teve vários sintomas, né? Que ele era a pessoa que ia contra-atacar, né, esse niilismo. Ele nasceu ele é filho de Bhaktivinoda Thakura, que assim como Kardama Muni teve várias filhas, né, mas assim como Mãe Devahuti pediu que tivesse um filho, Bhaktivinoda também, o pai de Bhaktisiddhanta, pediu a Krishna para que mandasse, até porque o legado dele, né, ele estava numa idade avançada e queria alguém que pudesse substituir para acabar, né, principalmente com esse guruísmo de casta que era a época, né. Ele falava que os Bhagavad Gita que estavam na Índia estava muito adulterado, né, e ele fez os seus comentários no Bhagavad Gita. Depois Prabhupada trouxe, já como discípulo, né, trouxe o seu Bhagavad Gita também, dos comentários de Bhaktisiddhanta e de Prabhupada Ananda, né, Sarasvati, do próprio Narayana também, né. Então, hoje é o dia de Bhaktisiddhanta Sarasvati, por isso que a gente está fazendo o jejum até meio-dia, porque foi ele responsável por ter dado, né, ter instruído o Srila Prabhupada a estar aqui conosco, né? E entendendo também que imagina se Prabhupada não tivesse encontrado, né, o Bhaktisiddhanta, né, para poder fazer sua iniciação. Mas como isso está dentro do Guru Parampara, né, por isso que fala, né, por algum momento esse conhecimento foi partido, né, mas porque Prabhupada encontrou com Bhaktisiddhanta Sarasvati, isso é tão verdade que quando ele viu ele sendo a pessoa, né, que poderia dar a luz, né, do conhecimento nos países ocidentais, ele ficou completamente feliz, satisfeito, porque ele sabia que Bhaktisiddhanta, que Prabhupada ia fazer, né, esse serviço. É dito até, não sei se, né, por alguns confidencial, ele até deixou o corpo precocemente, né, porque ele já estava satisfeito de que Prabhupada poderia dar consecução a esse serviço dele, né, dar continuidade, né, ao Guru Parampara. Então esse é o dia. Quem quiser pode conhecer, abrir na internet, no Vedabase, pode conhecer mais a biografia de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, mestre espiritual de Prabhupada e filho de Bhaktivinoda Thakura. Ok? Então, não vou continuar, vou terminar por aqui, acho que já deu mais do que o horário, né? Ali 3 minutos, né? Além. Mesmo assim, 1 hora já é muito, né? Então, já falei bastante. Então, não tem mais pergunta, tem esse comentário para Vyoma Prabhu, no qual eu agradeço pela estar hoje sendo convidado, falar aqui para os internautas, mais propriamente do Rio de Janeiro, né, os devotos no Rio. Ok? Então vou encerrar por aqui. Estamos no Instagram também do templo, aqui.
Tem bastante gente, Kelly Araújo, muita gente aqui no grupo do Instagram. Agradeço a vocês também, a Lária Apolinário, o Elianes também entrou, o Elia. Mas não tem, Viva Naturalmente, tem um grupo bacana aqui, mas não tem questões. Então, lembrando mais uma vez, hoje é dia do desaparecimento, aniversário do desaparecimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então, por isso que nós estamos no jejum até meio-dia. Ok? Então, quero agradecer a vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado para a Bioma, associação com os devotos aí no Rio de Janeiro. Haribol!